viagem e voltou muito mais cansado do que foi? Já teve uma vontade louca de trocar o celular por uma câmera simples e não compartilhar absolutamente nada, deixando única e exclusivamente para viver o momento? Já parou no meio de uma viagem e se perguntou: o que eu estou fazendo aqui, meu pai? Qual que é o sentido dessa correria toda? Se você já se fez alguma dessas perguntas durante uma viagem, pode ser que você esteja precisando conhecer o significado de slow travel. Já conhecia essa expressão? Já ouviu falar pelo menos? Se não, fica aqui que eu vou te contar tudinho a respeito disso. Roda a vinheta! Chegando por agora aqui no meu canal, já dá seu like, aproveita para se inscrever, compartilha com os amigos e assim você nunca mais vai perder nenhum vídeo e nenhuma novidade que a gente vai soltar por aqui e vai cada vez aprender a viajar mais e melhor. E aí, já ouviu falar, conhece o termo slow travel? Se você manja um pouquinho de inglês, já matou a charada. Slow, devagar. Travel, viagem. Slow travel, numa tradução ao pé da letra, seria viajar devagar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. De vez em quando eu comento sobre esse assunto com os meus seguidores no Instagram. Provavelmente, se você me segue por lá já há mais tempo, pode ser até que você já tenha me ouvido falar sobre isso. Há algumas décadas, na Itália, surgiu um movimento chamado Slow Living. O objetivo desse movimento era resgatar uma forma mais tranquila, mais calma de se viver. Slow, devagar, living, vida, viver. O objetivo era levar a vida mesmo de uma forma mais leve, menos estressante. Isso foi nos anos 80 e já naquela época, lá atrás, as pessoas já estavam vislumbrando para onde o mundo estava caminhando. Isso lá atrás, imagina se fosse hoje, né? O que não seria? Inspirado nesse movimento, algum tempo depois, apareceu um outro chamado de Slow Food. Esse é facinho de explicar, porque ele é exatamente o contrário do fast food, né? Que seria aquela comida rápida de que em 4 minutos você já chega, compra, come e já pode ir embora, né? No movimento Slow Food, em vez de você praticamente engolir a comida rapidex e já voltar para fazer as suas coisas, você fica ali conversando, apreciando, leva ali 2, 3 horas, se for no final de semana, até mais tempo, apreciando o lugar, observando tudo que está em volta, enfim. Uma forma de relaxar e de se conectar melhor consigo mesma e com os seus amigos, enfim, com as pessoas que estiverem te acompanhando naquele momento. No Slow Food, você tem realmente ali a oportunidade, a possibilidade de estar 100% com você mesmo ou com a pessoa que está ali junto com você, né? Aí você deixa o celular de lado, né? E se entrega ali àquele momento, vivendo 100% daquele instante. Daí, percorrendo esse mesmo caminho, nessa mesma linha, surgiu o movimento Slow Travel, né? O Slow Travel é uma contraposição àquelas viagens malucas do tipo, conheça 8 países em 15 dias, né? Que normalmente a gente vê muito, enfim, excursões nessa pegada. Isso não é nenhuma crítica às pessoas que são adeptas desse tipo de viagem. Eu acho que em determinados momentos, dependendo para quem, pode até fazer algum sentido, mas não é para todo mundo, né? E muita gente tá se sentindo aí meio cansado, meio esgotado dessas viagens tão malucas assim. O importante é que no meio aí da sua loucura do dia a dia, de tantos pacotes rápidos de 3, 4 dias, enfim, aquela loucura, aquela rotina maluca de todo mundo, você para pensar se é realmente isso que você quer, se é isso que você precisa, se é isso que você quer de uma viagem. Sendo assim, eu quero conversar com vocês sobre algumas das razões que as pessoas têm para serem adeptas do Slow Travel. Viajar no estilo Slow Travel é viajar sem tanta pressa. Na verdade, sem pressa
nenhuma, priorizando a qualidade do passeio, das experiências, em vez da quantidade de atrativos e de coisas que você pode desfrutar durante uma viagem. Viajar em slow travel pressupõe, como eu já disse, deixar o celular de lado, pelo menos aí uma boa parte do tempo, esquecer das redes sociais e viver um momento. Só você, os seus amigos, o lugar e as experiências. Numa viagem slow travel, o viajante não visita tantas cidades, tantos museus, tantos atrativos, né? Não é aquela coisa maluca, não. Em vez disso, ele vai observar muito mais os detalhes daquele lugar, daquela cidade, daquele destino que ele está visitando. E vai ter uma conexão muito mais profunda com a viagem que ele está fazendo. De modo especial, com a cultura e mesmo as tradições do local. Sabe aquela ansiedade, aquela loucura que a gente tem de ficar postando tudo em tempo real da viagem, né? Para poder mostrar para os amigos, para o trabalho, né? No meu caso, que eu trabalho com viagem. Então, no movimento Slow Travel, isso é deixado de lado. Quanto menos você utilizar o celular para postar, para se conectar aí com uma realidade que não é o que você está vivendo no momento, melhor. Além disso, viajar em slow travel pode acabar saindo uma viagem mais barata, porque você tem aí a possibilidade em se hospedar em lugares um pouco mais distantes, mais tranquilos, já que a preocupação com a localização não é tão grande assim. Você pode se dar ao luxo de experimentar restaurantes menores, diferentes, nada daquilo que está na moda, sempre cheio de gente, sabe? Enfim, tranquilidade é a palavra de ordem. Uma coisa importante sobre as viagens slow travel é com relação à antecedência e ao planejamento, né? Nas minhas redes sociais, o meu conteúdo é muito baseado em planejamento de viagem. Quando a gente está falando de uma viagem slow travel, essa antecedência ela tem que ser maior ainda. Por quê? Essa coisa do slow, né, do devagar, da calma, da tranquilidade, ela começa já no planejamento. Não faz sentido você planejar, pensar, organizar uma viagem slow travel, fazendo tudo atropelado em cima da hora, sabe? Assim, para poder viajar daqui a 10 dias. Não, nada disso. O slow travel, o slow da viagem já começa no planejamento, com a tranquilidade, com a calma, com uma antecedência de muito tempo, muitos meses, em alguns casos até anos, né? Para você ir preparando, curtindo, saboreando devagarinho ali cada etapazinha do planejamento da sua viagem slow. O roteiro tem que ser mais calmo, mais tranquilo, com bem menos coisas para se fazer, menos deslocamentos, um número menor de cidades, menos atividades, já que tudo isso é feito bem devagar. E como eu já disse, obviamente, isso acaba reduzindo os custos da viagem. O roteiro de slow travel, ele é flexível, ele tem espaços ao longo do dia, ao longo da semana, na programação, para aquilo que é inesperado, para que possam surgir novas oportunidades, novos atrativos, novas coisas para se fazer, pessoas que de repente você conhece aí no meio do caminho. Tudo isso é trazido para o roteiro slow travel. Tem que caber isso dentro do roteiro, né? No roteiro slow travel não faz sentido aquela coisa, sabe? Toda calculadinha, toda engessadinha, você sai daqui, vai para ali, sabe? Não é assim, né? No roteiro slow travel tem que ter espaço para o inesperado, para surpresas da viagem. O roteiro slow travel, ele pede muito uma vivência de cultura local, sabe? Aquela coisa de menos gastronomia e mais culinária, mais sabores. Na verdade, gente, isso não é nenhuma lei, tá? Se você vai fazer o seu roteiro mais ou menos slow travel, um pouco slow, um pouco fast, não tem problema nenhum. Eu só quero, falando sobre esse tema, né, trazer reflexões para que vocês pensem aí nas características de um legítimo roteiro slow travel, né, para você pegar disso o que faz sentido e de repente jogar aí no planejamento das suas futuras viagens. O roteiro slow
tem muita troca com os locais, visitas às casas das pessoas, né? Em vários lugares existem programas em que as pessoas até cozinham em casa e disponibilizam para os turistas irem passar algum tempo comendo, fazendo a refeição de um prato típico local na casa da pessoa, né? Convivendo ali com ela, com a família, com os vizinhos. Isso dá uma sensação, né? Na verdade, isso provoca uma experiência, uma conexão com os locais muito mais profunda. A viagem slow travel, ela é muito focada nas experiências. Vocês já me ouviram falar sobre isso, né? Nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Turismo de experiência, viver as experiências do lugar. Você pode até ir nos pontos turísticos, clichês mais importantes que você tem vontade de conhecer. Tá tudo certo, mas é importante para um roteiro slow travel, se isso fizer sentido para você, deixar esse espaçozinho para vivenciar experiências. Mas nossa, Di, tudo isso parece interessante, né? Existem vantagens em se viajar no estilo slow travel? Com certeza. Eu acredito que a principal vantagem, né, uma das principais vantagens, porque na verdade eu acho que isso a gente trabalha meio que junto, né? Uma delas é a economia de dinheiro, a economia financeira mesmo. Numa viagem fast travel, né, como a gente já falou, são muitos deslocamentos, muitos atrativos, muitas atrações, muitos ingressos, muita coisa que você tem que contratar para dar conta de uma quantidade muito grande de uma programação muito intensa em pouco tempo, né? Então, com certeza, viajar no estilo slow travel acaba saindo muito mais barato, né? Você acaba gastando muito menos, né? Ou se você fizer questão de serviços de qualidade, tudo bem, mas você vai acabar economizando da mesma forma, você vai acabar gastando menos porque é uma coisa mais leve, mais suave, né? Outra vantagem que eu acho muito grande nos roteiros slow é aquela sensação de descanso, né? O descanso físico que você tem numa viagem. Eu vejo isso muito acontecer comigo mesmo, nem sempre dá para viajar no estilo slow travel, né? Embora eu goste muito, às vezes não dá, às vezes é uma viagem de trabalho, eu preciso cumprir uma agenda longa de compromissos, enfim. E como eu falei no início do vídeo, você acaba chegando esgotado, super cansado. Num roteiro slow, isso não acontece ou acontece numa intensidade bem menor, né? Então, esse descanso físico, ele é uma vantagem muito grande dos roteiros slow. Uma terceira coisa que eu acho fantástica é o descanso mental. Porque, por incrível que pareça, quando você viaja ali naquela pilha toda, né, fazendo muita coisa, você não tem tempo nem de guardar, né, nem de registrar ali, de memorizar todas as coisas interessantes que você está vendo durante a viagem, né? Porque é realmente muito intenso, é muita coisa para poder fazer, para anotar, enfim, e às vezes você acaba até esquecendo, né? Assim, nossa, de repente alguém fala de um lugar, você vai ter um insight, nossa, mas eu já conheci esse lugar e não deu tempo nem de registrar na mente, né, quando eu fiz essa viagem. Então, quando você está no roteiro slow, isso não acontece, né? Existe também aquela coisa do descanso mental mesmo, porque são menos experiências mais tranquilas, mais vagarosas, enfim, a mente descansa também. Sem contar a questão do estresse, né? Com 100% de certeza, uma viagem muito fast, muito punk, você se estressa muito. Você conhece muita coisa, mas você se estressa muito, né? E na viagem slow, não. Realmente aquela sensação plena de descanso é total, né? Bom, eu sou uma entusiasta dos roteiros slow travel, não dá para fazer isso toda vez, né? Não tem como. Às vezes você tem sempre que pensar o que faz sentido para você, o que é importante, dependendo da viagem, do número de dias, né? Se você tem razões ali profissionais ou enfim, por que você está realizando essa viagem, nem sempre dá para ser tudo slow travel, mas
Eu queria muito que vocês soubessem dessa tendência, que existe esse conceito, que existe essa possibilidade, que muitas pessoas são adeptas e praticam o slow travel, né? Quais são as vantagens, como é que se organiza, como é que se pensa uma viagem slow travel, e traz isso aí para os seus conhecimentos. De repente vai fazer muito sentido para você e daqui para frente você vai passar a ter aí mais uma possibilidade, mais uma maneira de pensar e de organizar suas viagens, né? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, que você tenha gostado e até a próxima. Beijo, tchau!